Olá pessoal, graça e paz de Jesus. Meu nome é Pablo, para quem ainda não me conhece, novo pastor da IPI de Passo Fundo. Ainda estamos aqui estranhamente fazendo este culto online, não me acostumo com isso. Os próximos passos aí vocês verão em alguns avisos, a gente vai buscar uma interação presencial com todos os cuidados possíveis para a gente poder se ver. Nós estamos aqui neste momento para adorarmos o nome do Senhor, engrandecemos o seu nome. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro, a esta celebração, a este momento em que você separa da sua semana para exclusivamente prestar atenção naquilo que Deus deseja falar ao seu coração. E para isso, para iniciarmos aqui o nosso culto, o nosso momento de louvor, de adoração a Deus, eu convido você a comigo ler o Salmo de número 100. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, ok? Senão você acompanha por aqui mesmo através da nossa projeção. E a palavra de Deus, no Salmo de número 100, diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. De geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua fidelidade, de geração em geração. Quão majestoso é o Senhor. O Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua presença em nós. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, de cada uma que está aqui neste lugar de adoração ao Senhor, cada um nas suas casas, cada um com a sua família. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos de nós mesmos e fica conosco neste momento de culto, que a nossa mente e o nosso coração estejam dispostos a te adorar e a te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Momento de confissão de pecados. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. No momento de confissão de pecados, nós temos a oportunidade de colocar diante de Deus tudo aquilo que nos afasta e desagrada o coração de Deus, mas que também faz mal ao nosso próximo. E é nesse sentido que nós vamos ter um momento agora específico de colocarmos diante de Deus. Você aí onde você está mesmo, não se esqueça de que agora você terá um tempo com Deus e por isso você pode tê-lo alguns instantes pedindo ao Senhor que Ele perdoe os nossos pecados.
Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que somos pecadores, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque somos desobedientes ao Senhor e muitas vezes não somente praticamos o mal, como deixamos também de fazer o bem. Fica conosco, Pai, que o nosso coração também compreenda e se alegre pela graça de sermos perdoados. Fica conosco e nos ajuda a combater os pecados que temos vivido, presenciado, praticados. Ajuda-nos a combatê-los com seriedade, com intrepidez, com seriedade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero deixar aqui com vocês alguns avisos. O principal deles, dos avisos que nós temos para hoje, para este culto, é que no dia 24 de janeiro, guarde bem esta data, não nesse próximo domingo, no outro domingo, dia 24 de janeiro, nós retomaremos com os nossos cultos presenciais. Deixamos esse espaço de tempo para que a gente consiga se programar e se adequar para este momento. Lá em Maringá, na IPI Alvorada, onde eu estava como pastor, nós fizemos este processo e, pelo que eu sei da história aqui da IPI de Passo Fundo, isso não foi feito, então nós vamos tomar alguns cuidados básicos com relação às orientações da área da saúde, dos decretos municipais. Portanto, dia 24 de janeiro, não nesse próximo domingo, no outro, nós retomaremos com os cultos presenciais. Ao todo, são autorizadas 35 pessoas no nosso espaço. E nós estivemos reunidos como conselho e decidimos por bem que temos ali este espaço com o distanciamento de 1,5 m exigido pelo decreto e vamos seguir todas as orientações de segurança com relação ao distanciamento social, uso de máscara, uso ao entrar no recinto da igreja, no templo, de álcool em gel. A nossa orientação, e agora eu quero falar com muito carinho e cuidado com você, idoso, idosa, a nossa instrução para você como conselho é que você ainda continue assistindo aos cultos online. Há uma preocupação com esse grupo específico da igreja, os idosos, e a gente pede encarecidamente que você permaneça na sua casa. O conselho, ao se reunir para a tomada dessa decisão, ele tem essa principal preocupação com aqueles que são do grupo de risco. Portanto, se você é do grupo de risco, tem diabetes, pressão alta, a nossa instrução é que você fique em casa. Acompanhe por ali ainda. Chegará o momento em que nós nos reuniremos com mais calma na igreja, né? A bandeira ainda é vermelha aqui no Rio Grande do Sul, que eu estou me acostumando ainda com esses termos. Daqui, né? A bandeira vermelha. Lá nós não tínhamos essa bandeira, né? As variações de cores. Mas nós temos esse extremo cuidado. Então, se você é saudável, não está no grupo de risco, não apresenta sintomas, nós faremos todo um processo para que você venha aos nossos cultos com toda a segurança possível e glorifique ao Senhor ali também presencialmente, tá bom? Acompanhe as nossas mídias sociais, redes sociais da página da igreja, e ali você terá todas as informações para que você cadastre o seu nome nesse grupo de 35 pessoas. E a partir desse momento que nós dermos esse pontapé, nos próximos domingos a gente vai vendo como é que iremos lidar
com a questão dos nomes, se faremos um culto a mais ou não, e assim por diante. A princípio, 35 pessoas, distanciamento de 1,5 metro. Uma outra coisa importante, as cadeiras ficarão ali mantendo essa distância. E não importa se você é da mesma família, frequenta a mesma casa. Infelizmente, nesse momento, ali dentro da igreja, os casais vão ficar separados, as famílias vão ficar um pouco separadas ali, mas é só por este momento. Depois você volta para o aconchego do seu lar e fica ali abraçadinho com a sua família. Não há problema algum você ficar um pouco separado ali na igreja durante este tempo, tá bom? E a gente, durante este caminhar até o dia 24, nós passaremos maiores orientações. Ok? Temos muitos planos e projetos sonhados juntamente com o conselho, sonhados juntamente com vocês, com a comunidade, e estaremos aí no decorrer de janeiro e fevereiro colocando todas as atividades que teremos neste ano dentro dessa possível normalidade que teremos pós pandemia, após nós tomarmos a vacina, tá bom? Esses são os principais avisos, ok? Nosso próximo momento é o momento de dízimos e ofertas. Eu costumo sempre dizer que o ato de entregar o dízimo, ele trabalha muito com a nossa generosidade, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade, mas acima de tudo com a nossa generosidade, porque colocaremos ali diante da igreja aquilo que parte daquilo que Deus nos dá. Falaremos muito sobre isso porque nós podemos falar com um ar de saúde, vamos dizer assim. Temos uma teologia saudável para falar sobre o dízimo e podemos falar com isso com toda tranquilidade. A igreja está sonhando com projetos em várias áreas, com várias frentes, e o seu dinheiro vai servir, a sua contribuição financeira vai servir para que os projetos de Deus para a IPI de Passo Fundo, para a expansão do reino de Deus sejam realizados. A transparência com relação ao uso do dinheiro sempre vai estar ali para que as pessoas tenham acesso aonde está sendo destinado o dinheiro. Falaremos sempre com muita transparência com relação a isso. E neste momento agora você terá a oportunidade de orar ao Senhor e pedir a Ele que te dê a orientação com relação a isso. A sua fidelidade, a sua generosidade para com Deus, e neste momento você poderá fazê-lo. Enquanto nós estivermos neste tempo de dízimos e ofertas, de contribuição financeira, nós colocaremos uma música de louvor como um sinal de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Como você se manteve nessa pandemia? Teve pão na mesa, comida na mesa, roupa para se vestir, um teto? Então você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por você. Estejamos neste momento agradecidos ao Senhor e também pedindo para que Deus nos incomode para ajudarmos financeiramente pessoas que estejam passando por dificuldade, inclusive dentro da nossa comunidade. Gratidão e intercessão por aqueles que estão precisando. Nessa próxima canção que nós ouviremos, assistiremos aqui juntos, você também poderá, através dos meios bancários, agora ficou fácil por conta do Pix, fazer a transferência para a conta da igreja. E se você por acaso tiver com alguma dificuldade para fazer uma transferência, trazer o seu dízimo para os depósitos no banco, entre em contato conosco que nós daremos
um jeito de coletarmos aí com você, depositarmos na conta da igreja e mandarmos o seu comprovante logo em seguida. Estejamos em oração para este momento. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pela nossa vida material, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo pouso.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido muito gracioso para conosco. Graças te damos porque durante toda esta pandemia, durante todo este tempo de escassez, o Senhor esteve presente conosco e não nos desamparou. Colocamos diante de Ti também, Pai, a vida daqueles que passam por dificuldades e que nós, como corpo de Cristo, sejamos agentes ativos no Teu reino, levando a essas pessoas também o devido cuidado necessário. Usa-nos, Pai, usa-nos para que sejamos pessoas que abençoem financeiramente outras pessoas, outros projetos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Teremos aqui algumas canções, hinos, canções, louvores, assim como você desejar. Louvemos ao Senhor com alegria. Ouça as letras, ouça com atenção, e medite e louve ao Senhor com toda gratidão, em nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que reinos e posições, Esse é o Senhor Jesus. e as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Com coração.
Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Quero convidar você a ler junto comigo um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Muita gente deixa esse salmo aberto nas suas casas, né, com a sua Bíblia aberta dentro da sua casa. Em várias casas já vi dessa forma, que é o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é um dos salmos mais conhecidos, como havia dito, e um salmo que me dá muita esperança, muita esperança. Para começar essa meditação com vocês, eu quero lembrar de uma propaganda feita por uma empresa de beleza há muitos anos. Para mostrar para vocês que as mulheres, muitas vezes, elas são muito críticas com relação a elas mesmas. Essa propaganda foi feita com mulheres. Principalmente as mulheres, elas são críticas com relação à sua beleza. Sempre falta perder 1 quilo, a roupa que servia outrora já não serve mais, e não adianta os elogios, dizer que estão lindas, que estão magras, que estão belas. Há sempre algo que precisa ser melhorado, nem que for o corte de cabelo ou uma pintura no cabelo. Algum quilo que precisa ser perdido. E essa empresa, ela fez uma dinâmica muito interessante para mostrar a real beleza das mulheres. E algumas mulheres foram ali convidadas, pessoas comuns, né, para se descreverem para um desenhista forense, aquele que desenha somente pela descrição da outra pessoa. Esse desenhista era especialista em rosto e retratos falados. Ficavam separados por uma cortina ao meio. Então, a mulher que se descrevia não via o desenhista forense e o desenhista forense não via. Apenas ele anotava e fazia os traços que eram a descrição dessa mulher para ele. E depois de algum momento, essas mulheres elas eram convidadas a conhecer alguma pessoa estranha. E então esse estranho era convidado a descrever aquela mulher que ele havia conhecido ao mesmo desenhista forense. E o resultado final disso tudo é que a imagem que as mulheres tinham delas mesmas era deturpada. Elas eram muito críticas com relação à sua aparência, à sua imagem. Buscavam sempre a perfeição. E elas sempre se descreviam para o desenhista com as suas principais imperfeições. E muitas vezes inexistentes, mas assim elas o faziam.
uma ruga imperceptível, uma marca que nem existe, mas que somente ela consegue ver. Um fio de cabelo ressecado que incomoda e por aí vai. Um pequeno defeito que ela enxerga em si mesmo e que sempre está ali, nem sempre, muitas vezes estava ali, fazendo uma imagem sua muito aquém da imagem real. E o estranho dessa dinâmica é que essa pessoa que conhecia a mulher depois, naquela conversa, aquele estranho, ele olhava para a mulher com um olhar menos crítico e enxergava essa mulher de uma forma mais real e passava essa informação para o desenhista, descrevendo assim então os traços, sem aquela cobrança pela perfeição. Os retratos descritos pelos estranhos era muito mais próximo do que a própria descrição que a pessoa fazia para o desenhista. A própria descrição acerca delas mesmas. Os desenhos feitos a partir da declaração de outras pessoas eram mais próximos da realidade do que os desenhos feitos a partir das próprias declarações das mulheres. O que mostra para a gente que muitas pessoas têm uma imagem distorcida sobre si mesmas. Elas não se enxergam como são devidamente dentro da sua realidade. Elas enxergam-se com certos desvios, com ruídos, com uma intercepção de uma percepção. Tem uma visão equivocada sobre si mesmo. Isso não vale apenas para a vida física, mas também vale para a vida emocional, para a vida espiritual, para a vida psicológica. Acontece da mesma forma. Tem gente que se vê de um modo diferente daquele que realmente é, com olhos obstruídos, com olhos iludidos, informações que de nenhuma forma refletem a verdadeira realidade. Uma das razões pelas quais que eu gosto desse Salmo aqui 23 é que, embora ele seja uma declaração inequívoca acerca de quem Deus é, a respeito da pessoa de Deus, ele nasce de uma percepção realista do salmista acerca de si mesmo. O salmista, nesse salmo aqui, ele sabe quem é Deus, ok? Mas também ele consegue ver a si mesmo de uma forma real. É aí que está a beleza desse salmo. Que o salmista, olhando para si mesmo, ele consegue se reconhecer como uma ovelha. Ele sabe que é uma ovelha na presença de Deus. Olha para si mesmo e sabe quem é, e por isso ele descobre quem é. Há pessoas que simplesmente não conseguem se reconhecer como ovelhas. Tem muita dificuldade para isso. Elas gostam de pensar que são leões, imponentes, majestosos, corajosos, autossuficientes, detentores plenamente dos seus caminhos, não precisam de mais ninguém, são donos da verdade, são capazes de cuidar de si mesmos, de suprir para si mesmos, vivem sempre solitários, isolados, devorando tudo e todos que encontram pelo caminho. Essas pessoas gostam de pensar que são como os leões. Contudo, há pessoas também que se olham e se enxergam como se não fossem nada, como se fossem meramente parasitas com complexo de inferioridade, não se valorizam, acham que não são ninguém. Ó Deus, ó vida, ó azar, reclamam de tudo, sempre reclamando da má sorte. O salmista reconhecia-se a si mesmo como ovelha
Porque o modo como nós enxergamos a nós mesmos influencia diretamente e profundamente o modo como a gente se relaciona com Deus. Como eu me vejo vai dizer como será a minha relação com Deus. Pessoas que se sentem como leões, elas se distanciam de Deus. Elas deixam Deus de lado e somente o procuram na hora do perigo, na hora da provação, quando estão passando por necessidades extremas. Preferem manter as rédeas da própria vida nas suas mãos do que deixar que um pastor cuide delas. Pessoas que se enxergam como parasitas, inferiores, elas se relacionam com Deus, por outro modo, de uma forma muito tímida, muito rancorosa, muito magoado, sempre, ó Deus, por que Deus? Achando que Deus nunca faz nada por eles, que não pode ouvir as suas orações, que Deus não as ama, que sempre as deixa à margem, sofrendo as adversidades da vida. Quando nós nos deixamos reconhecer como ovelhas de fato, a gente faz aqui duas coisas. Descobre, na verdade, duas coisas maravilhosas que o salmista consegue mostrar para a gente. Em primeiro lugar, que o Senhor é o nosso pastor. Quando você se sente leão, você vai viver sozinho. Quando você se sente como um parasita, você se sente abandonado, tímido, ressentido, magoado. Mas quando você se vê como ovelha, você vai reconhecer imediatamente que o Senhor é o teu pastor. Como ovelha, nós temos um pastor e esse pastor é Deus. Nós concordamos em geral que este salmo foi escrito por Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Eu imagino um dia Davi olhando aí para suas ovelhas e dizendo: eu sou assim, eu sou como essas ovelhas que eu cuido. Eu dependo de um pastor. Eu preciso e elas também precisam. Preciso de um rebanho, preciso de um cuidado, eu preciso de amor, eu preciso de proteção, eu preciso de alimento. E quem me pode me dar isso é o meu pastor. O que essas ovelhas precisam, eu também preciso, diria Davi. E o que elas precisam, eu tento proporcionar a elas. E quem proporciona isso para mim? E é aí que está a descoberta maravilhosa, que é o próprio Deus. Deus proporciona esse cuidado, essa proteção, esse amparo. Se você se reconhece como ovelha, você também reconhece que o Senhor é o seu pastor. Essa é a primeira descoberta. E a segunda descoberta, que decorre da primeira, também é muito maravilhosa. Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto também de duas maneiras como esse verso é traduzido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como nós lemos aqui, mas também o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Uma outra versão diz: de nada sentirei falta. Nada me faltará. De nada sentirei falta. Nada me faltará é uma constatação em relação ao que está do lado de fora. De nada sentirei falta tem a ver com o que eu trago dentro de mim. Porque mesmo que se faltar algo exterior, eu não vou sentir nada de falta, porque tudo que eu preciso, o meu pastor me proporciona. Quando eu me enxergo como ovelha, eu consigo perceber isso. E estando com ele é o suficiente. Ter a presença dele é o suficiente. É possível que você olhe para uma pessoa e diga assim: como essa pessoa tem tudo na vida, rica,
muito dinheiro, mas por dentro ela é vazia e ela não tem paz e alegria, ela sente falta de tudo. Não tem nenhuma satisfação, não tem nenhum contentamento na vida. Mas também é possível que você olhe para uma pessoa e diga: olha só que pessoa paupérrima, pobreza, mas ela se satisfaz com tudo que tem, se alegra com aquilo que Deus lhe dá. Ela se sente abençoada em todas as áreas da sua vida. Porque uma questão é eu não ter falta de nada e outra questão é eu não sentir falta de nada. Eu acredito nas duas coisas. E quando o Senhor é nosso pastor, nada nos falta e de nada nós vamos sentir falta. Porque Deus, Ele simplesmente nos basta. Ele é suficiente. Deus é suficiente. O Senhor nos basta. Ele cuida de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa verdade vai se desdobrando nas nossas vidas com algumas lições aqui que eu quero compartilhar com vocês, queridos irmãos e irmãs. E a primeira delas, primeira lição, é que o Senhor é o meu pastor e não me faltará provisão, tanto do corpo como da alma. O salmo que a gente leu aqui, ele fala de um pastor que guia a pastos e águas, alimenta as suas ovelhas, supre, dá o mantimento. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele os dá enquanto dormem. Deus supre. Por isso que Ele é o nosso pastor. Ele sabe que nós temos necessidades físicas de mantimento, sustento, provisão, mas Ele também sabe que nós temos necessidades da alma, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades relacionais, necessidades que são próprias do ser humano e que Ele sabe disso. Por isso que o Salmo também fala de descanso, de refrigério, de restaurar o vigor, porque as águas são tranquilas, porque os pastos são pastos de repouso. Interessante que em Israel a gente vê marcadamente duas estações no ano. O inverno, que é a estação das chuvas, e o verão, que é uma estação de seca completa. No verão, principalmente, as pastagens vão desaparecendo. As ovelhas, a partir disso, não sabem mais aonde encontrar essas pastagens. Então, a função do pastor é guiar estas ovelhas até onde há o alimento. Eles sabem das necessidades das suas ovelhas. Eu não sei onde encontrar. Eu não sei aonde estão essas pastagens, mas tem um pastor que me guia para que eu chegue até o meu alimento. Ele me cuida. Ele cuida de mim, cuida da minha alma. Essas águas são tranquilas porque as ovelhas não podem beber água em rio agitado, porque são animais frágeis, são animais fracos. Precisam de águas tranquilas. E o Senhor sabe qual é o seu limite. Exatamente. Sabe até onde você aguenta. E até a partir do momento em que você não aguenta mais, Ele também sabe o seu limite. Ele cuida bem de você. Ele restaura as suas forças. Às vezes as forças acabam, mas o Senhor restaura as nossas forças. Uma segunda lição que eu aprendo aqui é que não me faltará proteção, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. O Salmo continua dizendo: mesmo quando eu andar num vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja atravessando o vale da sombra da morte, que eu esteja atravessando, o que quer dizer isso? Mesmo que eu ande
porque eu não fico parado no meio do vale da sombra da morte. Eu estou em direção à saída deste vale. Meu irmão, minha irmã, você não vai ficar parado nesse vale. Você vai atravessar, porque mesmo que eu ande, caminhe e atravesse esse vale da sombra da morte, o teu cajado me protege. A tua presença é manifestada na minha vida, ainda que eu ande. Os vales sempre fazem parte da vida das ovelhas. Nas estações de seca, em que os pastores precisam levar as suas ovelhas para onde hajam essas pastagens, às vezes é necessário cruzar desfiladeiros, às vezes é necessário cruzar penhascos, passar por montanhas, passar por vales, enfrentar perigos, lugares inóspitos, onde as ovelhas correm basicamente dois perigos. Elas podem cair dos penhascos, dos lugares altos, e se perderem, e elas podem ser atacadas por animais selvagens. O problema do vale é que o vale ele é escuro. Mesmo durante o dia o vale é escuro, por causa das montanhas. E às vezes, só ao meio-dia a gente consegue fazer com que esse vale tenha e receba luz. E nesse processo de encontrar novas pastagens, muitas ovelhas se perdem. Ou porque acabam caindo, se machucando, morrendo, ou porque são atacadas por animais. Nos vales da nossa vida, nós nos sentimos ameaçados assim também. Muitas vezes parece que o sol não está brilhando e jamais irá brilhar. Podemos cair, podemos ser atacados, podemos nos machucar, podemos ser destruídos. A diferença é que o Senhor, o nosso pastor, Ele nos protege. Ele está conosco a todo momento. Ele nos protege dos inimigos, Ele nos protege das ameaças, Ele nos protege dos perigos, meus medos, minhas inseguranças, meus receios, minha ansiedade. Eu posso colocar tudo isso diante do Senhor. Ele tem guardado a minha vida, Ele cuida de mim. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O guarda de Israel não dorme. Confiar na proteção de Deus é fundamental para a caminhada cristã, porque nós somos inseguros, nós temos muitos medos, nós somos ansiosos. Quantas situações que nós enfrentamos aí na vida não são aí capazes de nos roubar a paz? Uma sensação terrível de que tudo vai desmoronar, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, tudo que nós temos de importante parece que vai desabar. Quem não se sente vulnerável na família? Quem não se sente vulnerável no casamento, muitas vezes, nos relacionamentos, no trabalho, na vida financeira, na educação com os filhos? Ainda que você sinta perigo por todos os lados, eu quero que você saiba, nesta noite, nesta hora que você está aqui assistindo, que o Senhor, Ele guarda a tua vida. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele é a tua rocha, Ele é o teu refúgio, fortaleza no dia difícil ou no dia da angústia. Se você está com medo, deixe o Senhor proteger você. Sinta-se de fato como você tem que se sentir, que é uma ovelha que precisa de um pastor para ser cuidado. Se você caiu, deixa Ele te levantar. Deixa os seus temores todos diante do Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a nossa vida. E por último, não faltará provisão para o corpo e para a alma. Não faltará proteção mesmo em circunstâncias adversas. E não faltarão as promessas que vão alimentar a sua fé e a sua esperança de que em Deus você pode encontrar. O texto começa num ambiente bem pastoril, como você já viu,
e termina no ambiente pastoril de forma vibrante e maravilhosa. Porque agora o salmista se declara: eu sei, não é eu acho, não é eu gostaria muito, não é que bom seria, é eu sei. Algumas versões dizem assim: certamente sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. E o verbo aí é seguir. Algumas versões dizem: a verdade e a bondade me seguirão. E o verbo seguir ou acompanhar, que está ali no original, ele é muito forte, de intensidade muito severa. Ele também permite a tradução perseguir. Quando se é ovelha, sabe que é possível uma perseguição por parte do predador. Você já deve ter assistido algumas perseguições de felinos atrás de animais indefesos que serviram de alimento. Uma perseguição que muitas vezes é cruel, de vários animais contra um animal indefeso. Quando se é ovelha, se sabe que se pode ser perseguido pelos predadores. Mas quando se é ovelha do Senhor, quando se é ovelha de Deus, quem persegue é a bondade e a fidelidade dele. Bondade do Senhor, fidelidade do Senhor nos perseguem. Você será perseguido, você será perseguida pela bondade e fidelidade de Deus. Deuteronômio 28 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. É uma perseguição que termina com você sendo capturado pela bênção de Deus. Mesmo que você tente correr, é a soberania do Senhor cuidando da sua vida, porque Deus é fiel. Isso é para alimentar a sua fé. É a soberania do Senhor cuidando da sua vida a todo momento. Por isso que eu te digo, não desanime. Começamos 2021 e queremos entrar nele com o gás todo, mas sem nos colocarmos como ovelhas que precisam de um bom pastor, nós não vamos seguir adiante, nem conseguiremos. Porque quando os momentos aparecerem na nossa frente, que são difíceis, que são extremamente pesados para nós saberemos que somos ovelhas e que temos um pastor que cuida de nós. Deus é bom, Deus é fiel, e Jesus é a maior manifestação dessa fidelidade. Jesus é a maior manifestação dessa bondade que nos persegue e da fidelidade que nos persegue. Jesus é a maior manifestação do cuidado que Deus tem com as suas ovelhas, que somos eu e você. Jesus é a maior promessa. Se existe um leão, ele é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele preferiu ser cordeiro. Então, olhei e vi um cordeiro como tendo sido morto, diz a palavra. Jesus diz assim para as suas ovelhas: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida dele por nós. A maior promessa que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Descanse no Senhor, sinta-se uma ovelha. Jesus é o nosso pastor. Ele deu a sua vida por nós e nada nos faltará. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque é a tua palavra que nos alimenta, ela que nos dá a fé, a esperança, que nos mostra o caminho a ser seguido. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que estão querendo enfrentar este ano de 2021 na força do Senhor, que cada vez mais nos sintamos como ovelhas que precisam e têm sempre ao seu lado o Senhor como pastor.
Dá-nos fé, Pai, para acreditarmos nisso a todo momento, nas dificuldades da vida. Fica conosco, guarda-nos. Guarda-nos, Pai, porque precisamos do Senhor como pastor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você e o amor do Pai, para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Say